Olá pessoal, no último vídeo a gente lançou uma pergunta, né, sobre o número de divisores. Então, o 180 ele tem 18 divisores. Será que dava para descobrir isso antes de ter feito, né? Antes de ter achado cada divisor e contado, né? Bom, tem, né? Então, se eu penso no 180, 180 é muito grande. Vamos pegar um número menor para a gente trabalhar mais fácil, tá? Vamos pegar o 30. Então, os divisores do 30 a gente já tinha calculado, né? A gente já fez. São esses daqui. 10, 15 e 30, né? E olha só, se eu olhar a estrutura do 30, o 30 é 2 vezes 3 vezes 5, concordam? A decomposição em primos do 30 é essa daqui. Agora vamos pegar cada divisor do 30, ó. O 1. O 1 eu posso escrevê-lo assim, vejam só. O 2. Tá bem? O 3. Concordam? O 2 elevado a 0 é 1, né? 3 elevado a 1 dá 3, 5 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. O 5. Certo? O 6. O 10. O 15. E finalmente o 30, que é esse daqui. Beleza? Se você olhar então para os divisores do número 30, você vai perceber um padrão, né? Você vai perceber uma coisinha que se repete sempre, que é qual? Ou uma coisa que dá para destacar aqui, né? Que é qual? Um número que é divisor do 30, ele sempre será da forma 2 elevado a alguma coisa, vezes 3 elevado a alguma outra coisa, vezes 5 elevado a um outro expoente aqui. Certo? Ele não vai ter os primos 7 na composição deles, né? Porque o 7, né, não aparece na decomposição do 30. Então, só vai ter chance de ser um divisor do 30 os números que só tem 2, 3 e 5 na sua composição. Bom, mas vejam só, esse expoente do 2, o alfa, ele está limitado, né? Você vê que ele ou é 0, né? Ou ele é 0, ou ele é 1. Não pode ter outro, né? Não pode ser 2 ao quadrado, porque no 30 só tem no máximo 2 elevado a 1. Ou tem o 2 elevado a 1, né? O maior. Então aqui você tem n igual a 2 elevado a alfa, 3 a beta, 5 a gama, só que o alfa só pode ser 0 ou 1. E eu escrevo assim, ó, o alfa pertence a esse conjunto. Ele pertence, ele está aqui, ou ele é o 0 ou ele é o 1, tá? Ele pertence a esse conjunto. Então o beta também está limitado a isso, né? 0 e 1. E o gama também está limitado a 0 e 1. E se você parar para pensar aqui, a gente pegou todas as possibilidades. Concorda? A gente esgotou as possibilidades, né? Então, o alfa você tinha duas possibilidades, o beta duas, o gama duas. Se você multiplicar todo mundo aqui, vai dar 8, que são os 8 divisores do número 30, né? Que a gente viu aqui. Bom, 8 divisores estão aqui, né? A gente já tinha falado que era 8, era só contar de novo aqui também. Belezinha? Né? Então, olha só, por que eu multiplico aqui 2 vezes 2 vezes 2, né? Porque vejam só, se for 2, então o 2, né? Ou é 2 elevado a 0, ou é 2 elevado a 1 que a gente vai escolher. Se for 2 elevado a 0, você tem duas opções. Ou é 3 elevado a 0, ou é 5 elevado a 0. Não, errei. 3 elevado a 1. Então, tem dois modos de continuar, né? Tinha dois modos de você escolher, né? Ou você escolhe
de começar, né? Ou você escolhe o 2 elevado a zero ou 2 elevado a 1 para escrever um divisor do 30. E aí escolheu 2 elevado a zero. Tem dois modos de continuar. Escolheu 2 elevado a 1 para começar. Tem dois modos de continuar. Beleza? E depois você tem dois modos de continuar de novo, né? Isso aqui a gente chama de um diagrama de árvore. Tá bem? E aí, se você escrever aqui agora, ó, você vê, você esgotou as possibilidades. Você esgotou todas as possibilidades nesse ramo, nesses galhos das árvores. Olha só. Olha quem apareceu aqui. Quando você pega 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 5 elevado a zero. Isso vai dar o número 1, né? 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 5 elevado a 1. Então vai ficar bagunçado, mas ó, apareceu 5. 2 elevado a zero, 3 elevado a 1, 5 elevado a zero. Esse é o número 3, né? 2 elevado a zero, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. Esse é o 15. Você vê que a gente pegou todos os divisores que começam com 2 elevado a zero. Agora vamos para o outro ramo da árvore aqui, né? Para o outro galho. 2 elevado a 1, 3 elevado a zero, 5 elevado a zero. Esse é o 2. 2 elevado a 1, 3 a 0, 5 a 1. Esse é o 10, né? 2 elevado a 1, 3 a 1, 5 a 0. Esse é o 6. E 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. Finalmente, esse é o 30, né? Então, aqui os 8 divisores, porque são 8 terminações, né? 8 galinhos que aqui. A gente acaba aqui com 8 galinhos, né? No final. Beleza? E você vê que aquele método que a gente viu no outro vídeo, esse método aqui, né, do 30, vamos olhar para o 30, ele simplesmente é um método muito prático que pega todas essas possibilidades. Tá? Então, tenta entender o método, né? Tenta enxergar o método aqui. Por que que o método acaba pegando todas? Esse método funciona como se fosse aquele diagrama de árvores que a gente acabou de fazer. Esse diagrama de árvores que a gente acabou de fazer. Tá bem? Bom, vamos treinar um pouquinho mais e vamos ver aqui os divisores do... A gente já fez 180, vamos do 96. Tá bem? Então, 96 vamos decompor em primos. Dá por 2 dá 48, dá por 2 dá 24, dá por 2 dá 12, dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3 e dá por 3 dá 1. Caramba, hein? Bom, então a decomposição em primos do 96 é 2 elevado à quinta vezes 3. Tá, eu quero saber o número, eu não quero saber quais são, eu quero saber quantos são os divisores. Então lembra, um número que divide o 96, ele vai ser 2 elevado a alguma coisa vezes 3 elevado a alguma coisa. Só que o alfa, né, essa primeira coisa, ela pode ser quem? Ela pode ser qualquer número, né? Só não pode passar do 5. Então você vai ter 6 possibilidades aqui. E o beta? Eita. O beta pode ser somente 0 ou 1. Tudo bem? Então, como você tem 6 possibilidades para o alfa e 2 possibilidades para o beta, 6 vezes 2 é 12. São 12 divisores que tem o 96. Você pode treinar, aí eu deixo como tarefinha, você achar os 12 divisores, né? Então você faz aqui e vai brincando. Tá bem? Se eu perguntar quantos são os divisores do número 140. Quantos são, né, os divisores? Número de divisores. Então, você decompõe em primos. 140 por 2 dá 70. Aqui vai dar 35. 7, né? 1. Então, seria 2 ao quadrado, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1.
Então, quantos divisores tem? Então, um divisor do 70 só vai poder ter esses primos. O 2 vai ter 2 elevado a alguma coisa, 5 elevado a alguma coisa, 7 elevado a alguma coisa. Só que esse alfa está limitado, né? Ele não pode ser 2 ao cubo. Então, ele vai ser somente 0, 1 ou 2. O beta também está limitado. Ele só pode ser 0 ou 1. E o gama só pode ser 0 ou 1. Então, você vai ter 3 vezes 2 vezes 2. 12 divisores também. Ok? Então, então, olha só, a gente falou que a decomposição em primos era importante, né? Só de entender a decomposição em primos, então, só de saber qual é a decomposição em primos, eu posso dizer quantos divisores um número tem sem achar os divisores, sem precisar achar um por um cada divisor, né? Mas eu deixo como tarefa aqui você achar esses divisores. Belezinha? Bom, então façam isso, achem os divisores do 140, achem os divisores do 96 como tarefa aí. E a gente se vê no outro vídeo então. Até lá.